Determine se os pontos neste gráfico representam uma função. Só para lembrar, uma função só é uma associação entre membros de um grupo que chamamos de domínio e membros de um grupo que chamamos de contradomínio. Se eu escolher um membro do domínio, que pode chamar de x, e colocar na função, ela deve retornar o membro do intervalo com o qual é associado. Ela vai retornar um outro valor, que é uma função. Ela não será uma função se disser, bom, ela pode retornar y ou z, ou talvez retorne e ou qualquer outro valor. Isto não seria uma função. Então, não é uma função, pois não fica claro que se entrar x, qual membro do intervalo retornará. Tem que ser bem claro se a relação for uma função. Para qualquer valor, a entrada na função claramente terá um outro valor de volta. Agora que deixamos claro, a gente vai pensar sobre a função que foi definida graficamente. Então, os domínios, os valores de entrada válidos, são os valores x onde a função está definida. Por exemplo, ela diz que se x for igual a menos 1, se assumir que este é o eixo x e este o y, ela nos diz que quando x é menos 1, um valor é retornado. Y será igual a menos 3. Uma forma de escrever essa relação é que poderia dizer, se pegar menos 1 e colocar na nossa função, vou colocar outra caixa f e ela retornará ao número 3. Este é o x, este é o y e parece bem razoável. Menos 1 claramente retorna 3. Vamos ver o que ocorre quando vamos aqui. Se entra 2 na função, se x é igual a 2, y é menos 2. De novo, se x é 2, a função associa 2 para o x, que é um membro do domínio, ela é definida para 2. Ela não é definida para 1. Não sabemos qual é o valor que a função retorna para 1. Não é definida para este valor. Então, 1 não é parte do domínio. 2 é. Ela nos diz que quando x é 2, y é igual a menos 2. Ela mapeia ou associa o valor a menos 2 e não parece ser um problema. Agora, vamos ver aqui. A função também é definida para x igual a 3. A função associa ou mapeia 3 para o valor y igual a 2. Bem simples. Chegamos ao 4, onde parece que esta relação pode ser uma função e é meio definida. Ela tenta associar 4 a alguma coisa. Mas o interessante é que ela tenta associar 4 a duas coisas diferentes. De repente, a relação que pensamos que poderia ser uma função, pode não ser, não dá para saber. Associamos o 4 a 5 ou associamos a menos 1? Pode ser que essa coisa seja, na verdade, uma relação. Pode ser que um membro do domínio esteja associado a múltiplos membros do contradomínio. Mas quando ocorre, não estamos lidando com uma função. De novo, por causa disso, não é uma função. Não fica claro quando entramos um 4 nela. Será que ela retorna 5 ou menos 1? E às vezes dá para fazer um teste chamado teste da reta vertical, que diz que se uma relação é uma função, quando ela está representada graficamente, como neste caso, dá para falar, ok, quando x é 4, se eu traçar uma reta vertical, será que cruzo a função em 2 pontos ou mais? Se cruzar, quer dizer que tem 2 ou mais valores que são relacionados àquele valor no domínio. E se tem 2 ou mais valores retornados para uma entrada, então não estamos lidando com uma função e sim com uma simples relação. Uma função é um tipo especial de relação, dá para falar que é uma relação bem comportada.